O caso do médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, que foi preso em flagrante por abusar sexualmente de uma paciente que estava em trabalho de parto no Rio de Janeiro. O abuso aconteceu durante a cesárea e um vídeo gravado com o celular escondido na sala de cirurgia do hospital mostra Giovanni Quintela abusando da paciente que estava dopada para o nascimento do bebê. Integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito civil, presidente do Conselho Municipal da Mulher. Doutora Emanuela, é uma notícia que choca a todos, né? Uma notícia que, se a gente começa trabalhar o seu núcleo, ela causa uma certa repulsa, até para a gente levar o diálogo à frente. Mas se faz necessário. E como se faz as observações suas nesse momento, que são muito importantes. Satisfação, doutora? Oliveira, satisfação estar aqui com vocês, né, no nosso portal RMS News, sempre trazendo assuntos importantes para a nossa cidade e região. E hoje, infelizmente, falando desse caso horroroso, horrendo, né, odioso, se é que a gente pode dar o nome a isso, né? O que chama atenção nesse caso não é só o estupro em si, que por si já é hediondo e tem, junto com o homicídio, uma das penas mais pesadas do nosso direito penal. É a forma como ele se dá, né? E no momento, talvez, maior fragilidade da mulher. A mulher, quando vai dar à luz, ela tem que ter todo um amparo, cuidado. É lei o parto humanizado, onde a mulher pode estar acompanhada, né, de seu companheiro, onde a mulher pode estar acompanhada do seu familiar, porque é um momento que a mulher está em situação de vulnerabilidade e precisa de todo amor e todo carinho. Então, acredito que esse estupro, que infelizmente não é uma coisa isolada, eu vi esses dias uma estatística que isso acontece muito mais do que se imagina, faz parte da violência obstétrica, né? As mulheres, infelizmente, têm sido violentadas na hora do parto de várias formas. Esse é mais um tipo de violência, o estupro. E claro que choca. Choca porque é uma violência grave, choca porque coloca a mulher numa condição ali, né, dela estava vulnerável, o tipo penal estupro de vulnerável, mas não é diferente dos estupros que a gente tem conhecimento. Muitos homens que se sentiram chocados, né, e até eu escuto o machismo reproduzido, muitas pessoas falando, tomara que ele vira mulherzinha na cadeia. Quer dizer, mulheres podem ser estupradas, né? Então você vê a violência sendo reproduzida. E não é diferente daqueles homens que embebedam as mulheres na balada para poder estuprar elas. Então, o que é o estupro de vulnerável? Quando você não tem como se defender, quando você não está consciente daquele ato, quando você não dá o consentimento. E foi o que aconteceu com essa mãe gestante. Choca pela situação, por ser um médico que jurou, né, fazer a defesa da vida, mas infelizmente é mais uma faceta, né, da violência, da escola, né, de violência que a gente tem perpetuado no Brasil, e felizmente, como diria, né, André Lorde, estupro não tem nada a ver com sexo, é violência sexualizada. Doutora Emanuela, sobre o aspecto jurídico criminal, qual é a pena que ou seja, poderá receber esse profissional médico? Se é que a gente pode até assim o considerá-lo, né? Nesse momento. O que eu vi, e eu creio que de uma determinada grandeza, foi vários advogados, nesse momento, acabarem por abandonar a causa deste profissional. Ou seja, ele terá o seu julgamento digno, mas não por meio, muitos profissionais já abandonaram a causa, deixando que o Estado faça a indicação do seu defensor perante os tribunais. É um crime hediondo que eu, por exemplo, eu não teria estômago para defender
um agressor de violência sexual. Mas é um princípio constitucional a ampla defesa e contraditório. Né? Embora ali tenha sido filmado, é importante que se diga que é um direito do réu a defesa. E muitas vezes quem faz esse tipo de defesa acaba sendo a Defensoria Pública, porque muitos advogados particulares não têm interesse em defender uma causa que já nasce aí já uma condenação explícita, né? Principalmente na mídia. O estupro de vulnerável, Oliveira, você estava me perguntando, ele está lá esculpido no artigo 217A do Código Penal e ele tem uma pena bastante pesada. Ele começa em 8 anos e vai ter a 15 anos de reclusão. E vai tendo as agravantes. Então, por exemplo, a pena pode ser aumentada de 10 a 20 anos se resulta de grave lesão ou morte. Também, quando a violência, quando a vítima, né, for estado alienada, deficiente, ou não oferecer qualquer tipo de resistência. Então, dependendo do caso, esse crime pode ser apenado e é um das nossas penas mais duras. O que cai por terra, eu vi muita gente falando que o agressor faz isso porque no Brasil existe impunidade, porque no Brasil a pena é leve. Na verdade, não tem nada a ver com a legislação. O que tem a ver com o espírito machista do agressor, que acha que não vai ser pego. Pra você ter uma ideia, ele estava tão confortável em fazer o ato que ele fazia isso e tinha apenas uma cortininha para separar. E eu queria destacar aí, não o agressor, porque ele se não vale, infelizmente é um lixo humano, mas a conduta das enfermeiras. Né? Foi uma mulher que defendeu uma mulher. As enfermeiras, inclusive uma enfermeira questionou antes do ato, falou, por que o senhor estava tá dando essa dosagem, né, alta de anestesia? E ele, rude, machista, questionando se ela queria também. E foram elas que tiveram coragem, não foi um colega médico, não foi um outro homem que possivelmente pode até ter observado condutas, né, estranhas dessa pessoa e se calaram. Então, quero destacar 2 questões desse caso que para mim são fundamentais. Primeiro, que não existe lugar seguro para as mulheres nesse país. Né? Quando as pessoas questionam, mas onde que ela estava? Se tivesse na igreja, se tivesse na escola, se tivesse na hora dando a luz, não teria sido estuprada? Isso cai por terra, porque infelizmente a gente tem casos de abuso em todos os lugares, inclusive nesses que eu já citei. Correto. E a segunda coisa é quanto isso acaba sendo normalizado nesse país. Recentemente nós tivemos um caso de violência sexual e está sendo acusado lá do presidente da Caixa, e eu vi muitos homens defendendo. Será que se tivesse uma filmagem que nem a dele, também seria diferente? Então, assim, eu fico pensando muito assim, o estupro ele acaba sendo mais grave dependendo da condição da vítima. Então, o que nós precisamos entender é que a vítima nunca tem culpa e que as mulheres precisam ser creditadas. A palavra da vítima, nesse caso, é muito importante. Muitas vezes isso acontece e ninguém vê. Este foi um caso específico da qual ele já deve ter feito outras vezes e que foi desconfiado e foi filmado. Mas quantas vezes isso acontece e ninguém fica sabendo? Muitas vezes fica a palavra da vítima contra o agressor. É execrável os comentários que você ouve e vê na internet em relação a partir de alguns defensáveis do ex-presidente da Caixa e tantos outros por aí. A gente parece que já não se gera mais homens como antigamente, né? De respeito, ou seja, pelo menos sabemos que procure respeitar a mulher e o seu próximo. É triste, né, doutora Emanuela? E esse caso é aquilo que eu falo, a gente vai numa linha muito tênue, com muita cautela para poder não explodir, né, nas observações, porque é repugnante a gente discutir essa questão. Mas a gente não pode perder um foco aí, doutora Emanuela, falando da questão criminal, mas procedimentos protocolares dentro das unidades de saúde. É isso que a gente tem que trabalhar a partir de agora para dar a maior segurança para que essas mulheres possam ir ao momento maior
né, da família, da sua vida, ao seu momento maior de gerar um filho, ou mesmo em outras situações. Nós estamos falando desse médico aqui, mas você se lembra daquele médico, o Abdá, né? É o Roger, né? Roger. Roger. Ele abusou, né, dezenas de mulheres, né? Inclusive uma sorocabana. Uma sorocabana, né? que nós conhecemos né, de vida atuante na cidade de Sorocaba. E aí, doutor? Então, é isso que eu acho que é importante falar. Eu vejo muito sensacionalismo em cima desse caso, né? Falando, ai, que coisa horrorosa, que absurdo. Ou falando que o cara é doente. Esse cara não é doente. Esse cara é um cidadão que podia ser o pai, o irmão, o filho, o amigo de alguém. É um cara que está aí atendendo, né? Ganhando do Estado para a profissão. É uma triste realidade. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, a cada 2 semanas é registrado um estupro dentro do hospital. Isso porque deve existir uma subnotificação enorme. Então, assim, é impressionante, né, a gente achar que isso é uma aberração. Na verdade, isso é o que acontece nesse país. Porque existe no inconsciente coletivo a ideia que o corpo da mulher não é dela, que o corpo da mulher pode ser violado. E quando você coloca a mulher numa situação, né, de totalmente vulnerável, porque você tem uma anestesia, você não sabe o que vão fazer com você ali. Né? Eu, por exemplo, um monte de medo, sempre tive. E falo muito a questão, ou mesmo quando você toma. Semana retrasada aqui em Sorocaba, a filha de uma amiga foi dopada numa festa, né, de alto nível. Só não aconteceu coisa pior porque as amigas perceberam na hora e tomaram providência. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. Então, o que tem que mudar? Claro que tem que ter uma legislação forte, tem que ter uma punição exemplar. Eu gostaria muitas vezes que desses casos, muitas vezes se trocasse a chave, trancasse, jogasse a chave, né, e nunca mais nem visse. Mas, infelizmente, o que precisa mudar é a concepção. É a mentalidade que o corpo da mulher pode ser violado. E o estupro precisa ser discutido nesse país, porque a gente ainda fala com tabu, fala com questões morais e acha que ele não acontece, ele acontece dentro de casa, ele acontece com as crianças. E por quê? Porque nós somos um país machista e sexista e que muito moralista. E quanto mais assim, os índices de estupro são absurdos. Doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito civil, presidente do Conselho Municipal da Mulher Sorocaba, integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independente. Obrigado pela sua participação, doutora Emanuela. E é lógico, quando eu faço as minhas observações, eu faço num estado de indignação. Eu acho que se a gente não se indignar uma situação como essa, não tem justificativa para estarmos aqui, doutora Emanuela. Com certeza, Oliveira, não é porque acontece, e acontece muito mais do que a gente gostaria, que a gente tem que falar que é mais um caso. Com certeza a vida dessa mulher vai ser marcada para o resto, o momento mais feliz da vida dela, o momento de maior felicidade, da qual ela espera a chegada de um filho, ela passar por isso. Então é muito triste, a dor dela dói na gente, e a gente espera nunca mais ter que vir aqui denunciar um caso como esse. Doutora Emanuela Barros, obrigado. Você pode ver e rever esse comentário no nosso portal rmsnews.com.br, onde tratamos neste caso específico do dia de hoje sobre o caso do médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, que foi preso em flagrante por abusar sexualmente de uma paciente que estava em trabalho de parto no Rio de Janeiro. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.